Mais uma vez, Jesus, eu te agradeço por essa manhã, por cada um que o Senhor trouxe aqui, para podermos ter esse momento de comunhão, de adoração, de intimidade, ó Deus, contigo e uns com os outros, ó Pai. Assim como os salmos que acabamos de ler nos chama a refletir, se hoje ouvimos a sua voz, que o nosso coração não se endureça, mas pelo contrário, que possamos dar total liberdade e vazão pela atuação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para atuar em nossas vidas. Não por mim, não pelo que eu falo, pela forma como eu falo, mas pela Sua palavra, pela música que cantamos, pela comunhão uns com os outros. Te clamamos, Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor promova a transformação em nosso meio, que o Senhor promova quebrantamento, ó Deus, em nosso meio, que haja, Deus, salvação, que haja arrependimento, que haja vitória, Deus, sobre o pecado, que haja vitória, Deus, sobre o inferno, que haja, Deus, de fato, vidas sendo rendidas ao Teu soberano nome, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado e honrado acima de todas as coisas, ó Pai. Que toda a glória seja do Seu nome pelo agir do Senhor em nossas vidas, pelo Seu sacrifício vivo e real, ó Pai. Nós te agradecemos e oramos em Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos 3, versículo 7. Vamos do 7 até o versículo 19. Marcos 3, do 7 ao 19. Só um minuto. Diz o seguinte: retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando via, prostravam-se diante dele, exclamando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, quem foi o que traiu a Jesus. Bom, crianças, preste atenção aqui, tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês receberam aí um papel, não receberam? E nesse papel que vocês receberam, nós temos uma pergunta do breve catecismo, que é a pergunta 31. O que essa pergunta ela vai fazer? O que é a vocação eficaz? Ou, para vocês ficarem mais claro, o que é o chamado de Deus? O que é esse chamado de Deus? Vamos ler junto, crianças? A resposta? O que é o chamado de Deus? E segui-lo de verdade. Isso aí. O chamado de Deus é quando o Espírito Santo, é quando Jesus nos chama a confiar nele e a segui-lo de verdade. O texto que a gente acabou de ler e a mensagem que vocês vão ouvir essa manhã é justamente sobre esse chamado eficaz. Multidões iam até Jesus para quê? Para poderem ser curadas por Jesus, para receber alguma coisa de Jesus. Mas Jesus, ele vai e separa 12 homens e ele chama esses 12 homens
para segui-lo e seguir a Jesus através desse chamado eficaz para que eles pudessem ser discípulos de Jesus. Então, faça esse belo colorido, preste atenção no que eu estou falando aqui e que essa pergunta e resposta ela possa, de fato, em algum momento encontrar seus coraçõezinhos e germinar e trazer essa verdade à luz. Bom, queridos, até aqui nós temos visto a manifestação do reino de Deus. Nós temos visto que Jesus anunciou que o seu reino iria iniciar. Nós vimos que as profecias de Daniel, de Isaías estavam sendo cumpridas. Nós vimos que Jesus estava fazendo diversos milagres e feitos. E nós vimos também Jesus chamando pessoas. Um grande movimento estava sendo construído ao entorno da pessoa de Jesus e ao entorno do seu ministério que estava sendo iniciado. E aí, semana passada, Caio nos trouxe aqui a reflexão, os versos anteriores, e no final do verso 6, vai dizer que depois do que Jesus havia feito, que era curar um homem de mão ressequida, os fariseus, juntos com herodianos, estavam conspirando em matar Jesus. O que isso vai nos mostrar? Que a fama e a autoridade de Jesus, ela já estava desestabilizando aqueles sistemas de governo tão conhecidos do político e também religioso daquele contexto. E a multidão, uma grande massa, estava indo ao encontro deste homem que fazia grandes sinais. E as pessoas estavam incomodadas com essa mensagem que Jesus estava anunciando e proferindo. E aqui o verso que nós acabamos de ler diz que Jesus se dirigiu para o mar, bem provável que o mar da Galileia, para a área ali à beira do mar da Galileia, e se dirigiu para ali. E quando ele se dirige, uma grande multidão começa a ir ao encontro de Jesus. Uma grande multidão interessada por aquilo que Jesus poderia oferecer, dar, entregar, satisfazer para aquela grande multidão, estava querendo pressionar Jesus. E é interessante que Marcos vai nos relatar aqui, que Jesus havia recomendado aos seus discípulos que tivessem preparado um barquinho, porque ele sabia que ao comprimir e ao pressionar Jesus no meio daquela areia, ele tinha que de alguma forma se esquivar. Então ele ia para cima de um barco, ficava no meio da água e as pessoas ficavam na areia ouvindo, aprendendo o ensinamento de Jesus. Porque afinal de contas, poxa vida, que homem é esse que está curando uma mão ressequida, fazendo um paralítico andar, transformando água em vinho, a sua palavra expulsa demônios, tocando em pessoas enfermas e trazendo a elas cura? Que homem é esse que está sanando as necessidades que estavam naquele contexto? E detalhe, queridos, necessidades ruins, pesadas. A gente vê pelas descrições aqui nos evangelhos o quanto que as necessidades fisiológicas elas eram gritantes por diversos fatores, por questões de conhecimento de medicina, por fatores até religiosos, de poder achar que uma lepra tornava a pessoa impura. Então a gente tinha ali diversos fatores que ocasionavam que as pessoas se sentissem menosprezadas, inferiorizadas por conta das suas necessidades que elas passavam. Mais à frente a gente vai ver um contexto onde a mulher com fluxo de sangue jorrando estava sendo ali descartada da sociedade. Ela tinha uma consciência: se ao menos eu tocar em Jesus, algo poderia acontecer. E essa mesma consciência estava em toda a multidão, porque eles viam que Jesus tinha algo que nenhum outro profeta, nenhum outro mestre, nenhum outro líder poderia ter e dar para aquelas pessoas que estavam passando por quaisquer necessidades que fossem. Versículo 10 vai dizer: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrazoavam a ele para o tocar. As pessoas tinham uma consciência: se ao menos eu tocar em Jesus, a minha necessidade ela pode ser sanada, curada, eu posso ser liberto daquilo que eu estou passando. É interessante também que Marcos vai citar de onde vinham essas pessoas: Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, ou seja, do norte, do sul e do leste, vinham pessoas para poder tocar em Jesus, conhecer Jesus, experimentar Jesus, por algo que ele pudesse fazer para aquelas pessoas. Ou seja, toda a região já estava ouvindo e sabendo sobre esse Jesus. E elas queriam um pouco desse Jesus.
Na verdade, a gente vai ver, elas queriam aquilo que Jesus poderia dar para elas. Não um pouco do Jesus, mas o que Jesus poderia dar para elas. Afinal de contas, estavam todos cansados, sobrecarregados, enfermos, com N coisas carregando. E tinham um conhecimento, uma ciência, se ao menos tocar, pode ser que algo aconteça. E detalhe também interessante no verso 11, que os espíritos imundos reconheciam que ele era o Filho de Deus. E não é a primeira vez que isso aparece aqui. Marcos 1, versículo 1, Marcos, na escrever, vai dizer: este é o Evangelho, a boa notícia sobre Jesus Cristo, quem? O Filho de Deus. No 1, versículo 11, o Pai, Deus reconhece: tu és o meu Filho amado. No capítulo 1, no versículo 24, os espíritos imundos novamente reconhecem: olha, tu és o Santo de Deus. No 1,34, de novo, os espíritos imundos reconhecem, sabiam quem ele era, o Santo de Deus. E aqui, de novo, os espíritos imundos, as pessoas possessas pelos espíritos imundos, estavam reconhecendo: ah, realmente tu és o Filho de Deus. Ou seja, no mundo espiritual, os demônios já reconheciam que, de fato, Deus havia se encarnado e estava entre eles. E reconheciam o poder de Deus através da humanidade de Jesus Cristo. Reconheciam o poder de Cristo na vida de Jesus, reconhecendo que, de fato, ele era, sim, o Filho de Deus. E que as profecias ditas lá atrás, que o Filho de Deus pisaria a cabeça da serpente, já estava para ser cumprida, porque os demônios sabiam que esse dia chegaria. Os espíritos imundos sabiam que esse dia chegaria, queridos. Isso nos mostra que a autoridade e a identidade de Jesus, ela estava sendo reconhecida. Porém, preste atenção nisso, reconhecimento não é a mesma coisa que fé. Reconhecer a autoridade e reconhecer o poder de Jesus não é a mesma coisa que você tem fé em Jesus, porque até os demônios reconhecem o poder e a autoridade de Jesus. Saber quem Jesus é não é, queridos, a mesma coisa que seguir a Jesus. Saber quem Jesus é, os seus feitos, não é a mesma coisa de que me tornar um discípulo de Jesus. Essas pessoas sabiam quem era Jesus. Essas pessoas conheciam os feitos de Jesus. Mas talvez, muito provavelmente, não podemos afirmar com toda certeza, mas as Escrituras nos mostram como muitos desses, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava mostrando e confrontando, sumiam. Queriam os pães e os peixes, queriam a cura que Jesus queria dar e apresentar. Isso nos leva a pensar, queridos, nos leva a pensar como igreja sobre Jesus como um fazedor de coisas. Muitas vezes, hoje, mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo entendendo de Gênesis a Apocalipse, conseguimos e colocamos Jesus como um mestre, como um mago da lâmpada. Quando as situações complicam, nós esfregamos a lâmpada e pedimos nossos 3 desejos. Quando as situações estão difíceis, nós vamos até Jesus, porque nós sabemos que Jesus é capaz. Jesus é capaz de curar a enfermidade. Jesus é capaz de tirar uma dor, uma angústia, uma depressão. Jesus é capaz de abrir portas de emprego. Ou seja, Jesus é capaz de fazer N coisas que nós imaginamos. Na verdade, Ele é dono de todas as coisas. Paulo vai dizer que tudo existe por meio dEle, para Ele. Sem Ele, nada aqui nesse mundo teria algum sentido. E é fato, Jesus tem todo o poder para isso. Mas muitas vezes, nós usamos Jesus como esse mago. E queremos esfregar a lâmpada para que Ele possa satisfazer as nossas necessidades, as nossas dificuldades, queridos. E talvez vamos a Jesus como essa multidão que sabe que Ele pode fazer e recorre até Jesus para que Ele possa sanar. Preste atenção e reconheça isso e veja isso, que a necessidade, a multidão, o reconhecimento verbal, os espíritos imundos e até a ortodoxia, os fariseus, os mestres, conhecedores de todas as leis, nada disso define discipulado. Nada disso define uma vida transformada.
Nada disso define uma conversão. Nada disso define uma rendição ao governo de Jesus Cristo. E tudo isso aqui que aconteceu, todos esses diálogos, e até os diálogos que nós estamos vendo até o capítulo 3, e vamos ver mais desses tipos de diálogos para frente, tudo isso aqui acabam sendo por motivações erradas dos corações. Isso deveria nos fazer pensar, queridos, o quão distante talvez nós estamos dessa realidade. O quão distante ou o quão próximo nós estamos de tratar Jesus como a multidão, ou tratar Jesus como os fariseus, ou tratar Jesus como os próprios discípulos. O quão distante ou quão próximo nós estamos de imaginar e de olhar para Jesus como um sanador de problemas. Interessante que Jesus, meus irmãos, ele não é governado pela multidão. No versículo 13, ele vai dizer, olha, depois desse movimento, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus se retira para o monte. Ele vai para o monte e, veja bem, ele chamou os que ele quis para estar no monte. E é interessante que lá em Lucas vai dizer que Jesus chama os que ele quis e ele passou a madrugada orando, para depois dizer o que ele vai dizer aqui sobre a escolha dos 12. Ou seja, Jesus traz para perto de si pessoas quem ele chamou, quem ele quis, para que pudessem estar com ele, para que pudessem aprender sobre ele, para que pudessem experimentar sobre ele. Pense um pouco, queridos, em grandes movimentos populistas. É sempre muito mais fácil, é sempre muito mais prático você iniciar ou você instaurar um reinado, um governo, através de movimentos populistas. Você começa a dar às pessoas aquilo que as pessoas carecem. Você começa a dar às pessoas aquilo que elas precisam. E de repente você tem uma grande massa de pessoas te seguindo, porque você começa a dar a elas aquilo que elas estão precisando. E poxa vida, se o reino de Deus tão esperado estava sendo inaugurado, Jesus tinha em suas mãos a faca e o queijo, porque ele tinha uma grande multidão que o seguia, e pessoas que poderiam reconhecê-lo como um rei humano, porque ele estava dando o que elas precisavam. Mas Jesus não escolhe a multidão para iniciar o seu reino, queridos. Não é através dessa grande multidão, seguida pelas suas vontades, que Jesus decide iniciar ou instaurar esse seu reinado, esse reino que ele havia iniciado, propagado, avisado aqui. Jesus não se move, queridos, por causa dessa fama que ele estava tendo. E poderia, afinal de contas, não sabemos quantas, mas muitas pessoas estavam ali, a ponto de que eles queriam matar a Jesus. Jesus não se move por causa dessa fama, e nem muito menos a sua missão é movida por conta dessa sua fama. Jesus aqui vai chamar aqueles quem ele quer para iniciar o seu reino. Percebam que isso é uma iniciativa de Cristo Jesus, queridos. Como falamos lá em Lucas, ele passa a madrugada orando, depois que ele chama esses homens e mulheres, não cita aqui, mas tinha ali aquelas pessoas que seguiam de perto Jesus. Mas depois que Jesus chama esses homens, ele passa a madrugada orando e dá a eles uma missão, né? Ele chama eles para poderem estar com ele. Aqui nós temos uma distinção do reino, irmãos. Nós vemos nos versículos anteriores uma multidão necessitada, precisando, querendo aquilo que Deus, que Jesus poderia oferecer. E agora nós vemos uns discípulos reunidos por Cristo e por causa de Cristo e porque Cristo havia os chamados. Jesus não está apenas atraindo gente aqui, irmãos. Ele está formando um povo, formando um reino, iniciando esse reino que ele havia propagado lá em Marcos 1, versículo 15. Abro um parênteses, na verdade, endossar esse ponto, dizendo que nós não somos contra o crescimento.
Nós não somos contra a multidões, a enxergar ou ver e experimentar igrejas cheias. Poxa, seria maravilhoso termos um problema de espaço aqui nessa igreja. Ter tanta gente aqui que a gente precisa fazer 3 cultos, 2 cultos, mudar de lugar por conta disso. Seria maravilhoso se pudéssemos ter grandes multidões. Mas veja, ver a igreja cheia, ver vidas impactadas, ver vidas alcançadas, isso tudo precisa vir através da atuação do Espírito Santo e do convencimento do seu Espírito de Jesus Cristo em cada vida. Não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas idas, não é pelas multidões que vão seguir e vão se achegar até Jesus, mas é de fato por Jesus chamando e convencendo essas pessoas para que elas possam se tornar e serem discípulos de Jesus Cristo. Nem sempre, queridos, grandes multidões, elas são reflexos de discípulos. Nem sempre grandes multidões são reflexos de pessoas que se rendem ao governo de Jesus em suas vidas. Enquanto essa fama de Jesus ela cresce, enquanto Jesus investe, enquanto a fama está crescendo, Jesus está investindo aqui em relacionamento, em profundidade com aqueles homens, chamando aqueles homens para mais perto de si. E de novo, falando sobre grandes multidões, se não houver de fato vidas rendidas ao governo de Jesus em seus corações, essas grandes multidões elas estão indo pelo aquilo que pode ser ofertado e oferecido para elas. E é completamente contra o que nós estamos vendo aqui. Jesus vai para a intimidade, chama para que aquelas vidas possam experimentar dele. É óbvio que grandes massas e grandes multidões podem reconhecer Jesus, podem se render a Jesus, é lógico que pode. Grandes igrejas sérias espalhadas pelo mundo afora, com grandes multidões que estão ali servindo a Jesus, é lógico que pode, é lógico que haverá. Mas a grande questão é sobre o coração, e sobre o que motiva, o que impulsiona, o que leva a de fato relacionar com Jesus Cristo. E veja, Jesus sobe ao monte, chama aqueles que ele mesmo quis, ele passa a noite orando, e aí depois ele vai dizer algo importante para eles. Então designou 12 para estarem com ele, e depois enviar a pregar. E este é um ponto importante, queridos. Perceba que tem uma ordem aqui. Primeiro você precisa estar com Cristo. Primeiro você precisa relacionar com Cristo. Primeiro você precisa absorver Cristo em sua vida. Primeiro Cristo precisa transformar o seu coração. Ele precisa habitar ricamente na sua vida, na sua mente, no seu coração. Ele precisa ser de fato um mestre na sua vida. Precisamos estar com Cristo, aprendendo de Cristo, para depois seguirmos a missão, cumprirmos ou realizarmos o envio de Jesus. E ele vai dizer, para estarem com ele e depois para pregarem, para serem enviados. Jesus não começa esse reino, esse povo, como uma tarefa, com uma meta, com uma missão. Não. Pelo contrário, Jesus começa colocando esses discípulos aos seus pés, para que eles possam, durante 3 anos, ouvir, sentir, aprender, caminhar, ser confrontado, ser moldado, ser corrigido, ser testado. E óbvio que em alguns momentos a gente vai ver que Jesus envia eles, não, vai lá, vai de 2 em 2, anunciando, faça tal coisa. E eles voltam, oh, Jesus, deu tudo errado. É lógico, porque vocês ainda não aprenderam, porque vocês ainda não experimentaram completude de tudo isso. Por isso é necessário tempo, paciência e principalmente uma vida que é encharcada pelo Espírito Santo. Jesus está iniciando o seu povo aqui, queridos, súditos do seu reino. E esse discipulado, ele está nascendo dessa convivência com o Mestre, dessa convivência com Jesus Cristo. Qualquer perspectiva, meus irmãos, de missão
qualquer perspectiva de tarefa, de atuação, de ministério, qualquer coisa que você imaginar, ela precisa nascer dessa presença, desse envolvimento com Jesus Cristo. Não dá para ter sabor do reino. Não dá para ter sabor do discipulado. Não dá, irmãos, para ter sabor de igreja. Missão sem comunhão, ela vira um ativismo. Um serviço sem a presença de Jesus, ela vai virar uma máquina religiosa. Cristo não quer apenas a sua utilidade, aquilo que você pode fazer para Ele, ou para a igreja, ou para as pessoas. Não, Ele quer você, o seu coração, a sua mente, a sua rendição a Ele. E depois que tudo isso acontecer, irmãos, aí sim, nós podemos sair e pregar. Nós podemos cumprir essa missão e podemos de fato ter o sabor verdadeiro que é viver o reino de Deus, viver a graça de Deus, viver a comunidade, viver a igreja, porque estamos sendo formados aos pés de Cristo, discipulados por Cristo Jesus, moldados pela palavra, encharcados pela presença do Espírito. Somente através disso, através desse agir de Deus em nossas vidas, nós vamos ter essa liberdade, queridos, para podermos servir a Jesus. Já repararam, irmãos, como tem muita gente ocupada nas coisas de Deus, mas pouco moldadas por Deus? Como tem muita gente ocupada fazendo coisas para Deus, mas seus corações estão longe de Deus. Servem com seus dons e com seus talentos, mas seu coração não está rendido ao Senhor. Jesus é um nome bonito, Jesus é um reconhecimento, Jesus de fato é um mestre, mas quando é as áreas da minha vida que eu tenho controle, ali não. Ali Jesus não governa, ali Jesus não molda, ali eu não sou discipulado por Jesus, ali a sua palavra ela não alcança, porque eu ainda preciso ser Senhor sobre aquilo. E na verdade, ao invés de estarmos caminhando aos pés de Jesus, nós estamos de fato apenas fazendo as nossas próprias vontades, e vez ou outra, pela necessidade espiritual, nós estamos nos rendendo a Jesus, porque afinal de contas Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. Jesus sana as nossas necessidades. Às vezes estamos ocupados demais, queridos, nas coisas de Deus e menos com Deus. Às vezes tem muita teologia na nossa mente, no nosso linguajar, na nossa oratória, mas tem pouca presença de Deus. Sabemos de Gênesis e Apocalipse sobre quem é Deus. Citamos inúmeros versículos. Temos uma boa forma de poder mostrar para alguém que a salvação é através da eleição ou não. Mas nós não estamos na presença de Deus. Porque quando a vida ordinária, ela nos comprime, nos aperta, nos pressiona, o que de fato exala de nós, muitas vezes, é um coração que não é rendido ao Senhor. Muito ativismo ou muitos ministérios na igreja, mas no fundo são vidas fugindo da comunhão com o Senhor. É importante, queridos, que antes de nós falarmos sobre Ele, antes de nós falarmos de Jesus, antes de nós falarmos sobre Jesus, nós precisamos estar com Jesus. Antes de nós servirmos em nome de Jesus, antes de servirmos para Jesus, é preciso permanecer com Jesus. A missão ou qualquer atividade que possamos fazer, ela não nasce da nossa carência de sentir úteis, mas ela nasce da convivência com Cristo Jesus. Quando eu convivo com Cristo, quando de fato Cristo governa todas
toda a minha vida, todas as esferas da minha vida, quando Ele é realmente Senhor da minha vida, nós vamos ter a liberdade, que é a pilha. Nós vamos ter a liberdade de fato conseguir servir a Jesus. Cristo, queridos, não quer apenas o que você pode fazer por Ele. Ele quer você com Ele, o seu coração e a sua mente. Antes de colocarmos nossos talentos e dons, as nossas habilidades, nós precisamos colocar o nosso coração aos pés de Cristo Jesus. Para fecharmos aqui, a gente observa que Jesus, Ele chama gente real, nomes, Ele chama pessoas, não são fantoches, são gente, são pessoas, para poder fazer parte deste seu reinado, deste reino, deste povo que Ele está reunindo. Povo esse que hoje nós fazemos parte, porque lá atrás Ele chamou estes homens para poder iniciar esse ministério. E perceba que nós não vamos entrar no detalhe disso, mas 12 homens, isso é sim um eco das 12 tribos. Aqui há sim uma tipologia do que foi feito lá atrás, quando Deus instaura ali 12 tribos para governar Israel. E aqui Deus está chamando 12 homens. Depois um extravia e depois volta a ser 12, para poderem serem líderes da igreja, para levar essa mensagem, para iniciar esse reino. Não estou dizendo que aqui com isso nós estamos anulando Israel, muito pelo contrário. Aqui é sim o início da história da igreja, é o início da história da igreja, e para aquele povo, para aquelas pessoas que tinham essa tradição histórica em suas mentes, vão conseguir linkar e entender que esses 12 homens tipificam sim de fato aquilo que foi instaurado lá atrás como um reinado, como um reino para governar Israel. Bom, são elementos comuns que nós observamos aqui. Mas o ponto, irmãos, não é sobre 12, 11, 13 pessoas. O ponto é que Deus está chamando gente diferente, pessoas improváveis para serem seus líderes da sua igreja. Pessoas que ninguém estaria dando a mínima sequer, pescadores, pessoas que viviam entre os peixes, pessoas que talvez fediam, pessoas que não tinham, que eram publicanos, pessoas que roubavam o dinheiro dos israelitas, ou seja, gente improvável para estar e andar com Ele, gente essa que fez grandes maravilhas por causa de vidas que foram rendidas ao governo de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela sempre será feita de gente real, não de gente perfeita. Eu e você, pessoas improváveis, mas que são tocadas pelo Espírito Santo e que podem fazer grandes coisas quando se rendem de fato ao governo de Jesus em suas vidas. Novamente que nós somos forçados e encorajados a olhar que não dá para viver Cristo sem igreja, sem nome e sem pessoas. Não dá, irmãos, para podermos dizer que nós somos cristãos se nós não estamos vivendo em comunidade, em contexto, com nomes, com pessoas, com rosto. Porque o reino, a igreja inaugurada, ela tinha comunhão, ela tinha comunidade, ela tinha pessoas interagindo e vivendo aquilo. A fé real na salvação em Jesus Cristo, ela deve gerar vínculos, ela gera vínculos em nossas vidas. Como participamos sem pertencermos? Não dá. É impossível. Na verdade, não participamos e nem sequer pertencemos. A mensagem que eu quero deixar para vocês, para a nossa reflexão essa manhã, é de que podemos muito facilmente ir até Jesus. Porque afinal de contas Ele tem tudo o que a gente precisa, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Mas Jesus chama aqueles que Ele quer, que Ele escolhe para segui-lo, para se tornar seus discípulos. E esse discipulado acontece quando nós convivemos, rendemos e prostramos nossos joelhos e corações
e mente no altar de Jesus Cristo. E a partir disso, nós podemos ter a total certeza que teremos e seremos capacitados a fazer, a viver, a manifestar esse reino de Deus. Assim como esses homens foram comissionados a isso, a ir e a pregar e a viver, porque eles conviveram com Jesus Cristo. Meu encorajamento para nós, para mim, para você essa manhã, é que de fato a gente conviva verdadeiramente com Jesus Cristo. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje o Espírito Santo te confronta sobre alguma área da sua vida que Jesus não é Senhor, não endureçais o seu coração. Se hoje você acha que fazer coisas para Deus é um reflexo de que Ele governa seu coração, não endureça seu coração. Renda-se de fato a essa convivência com o Senhor. E como isso acontece, queridos? Quando a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, quando o Espírito Santo habita ricamente no seu coração, e quando nós vivemos em comunidade, nós podemos experimentar e manifestar essa graça de Deus sobre nós. Bom, Jesus chamou um povo, homens, para ser o seu povo e iniciar o seu reino. E hoje, eu e você, temos a graça de podermos participar, porque eles cumpriram essa missão. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos isso, nós podemos e devemos ser essa continuação dessa missão que foi comissionada lá atrás. E é o nosso papel. Falamos hoje na escola dominical sobre isso. É o nosso papel. Mas isso só acontece quando de fato somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a ser menos nós e mais Ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por cada um que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Deus, por sua palavra, que ela é viva, ela é real, ela é eficaz, ó Jesus. Obrigado porque o Senhor se manifesta a nós através da sua palavra e porque podemos ser moldados e formados através dela, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa vida de discipulado, uma vida vivida aos seus pés, e que através dessa vida rendida, vivida, aprendendo, ó Deus, ouvindo, sendo tocados, sendo confrontados sobre o Senhor, que nós podemos experimentar mais de Ti em nós e também transbordarmos do Senhor, ó Deus, aonde nós estivermos, para onde nós passarmos. Que de fato o Senhor não seja apenas um fazedor de milagres em nossas vidas, mas que seja Rei, Senhor, Governador sobre nossos corações e nossas mentes. Nós te agradecemos e oramos, Jesus, em Teu santo nome. Amém.